Fé Shōjo. Atualmente, quando se critica a religião, ouve-se muito que os líderes espirituais e sacerdotes deveriam ter uma alimentação frugal, vestimentas e moradias modestas, andar a pé ou usar transporte público como trem, ônibus, etc., vivendo da forma mais simples possível. É fato que antigamente, para divulgarem os ensinamentos, os precursores e fundadores saíam pregando pelas ruas sozinhos, calçando sandálias de palha. Por vezes dormiam ao relento, retiravam-se nas montanhas, faziam jejuns, meditavam debaixo de cascatas, experimentavam todos os tipos de sofrimentos e sacrifícios. Outras vezes eram atirados na prisão ou exilados em ilhas longínquas. Observando isso hoje, é impossível não nos comover ao pensar nos sofrimentos e nas dificuldades que eles viveram. Entretanto, só conseguiram estender suas doutrinas a uma localidade ou uma região restrita. A maioria delas, após a morte desses precursores e fundadores, se expandiu somente depois de várias gerações. Dessa forma, comparando-se aos dias atuais, essas constantes adversidades enfrentadas estão além de nossa imaginação. Por outro lado, tais fatos permanecem gravados na mente das pessoas. Por isso é natural que elas tenham uma visão equivocada sobre as novas religiões. Logicamente, as religiões caracterizadas por tais práticas são de fé Shōjo. Elas têm origem no brahmanismo que surgiu na Índia, antes do nascimento de Buda Sakyamuni, e cujos ensinamentos tinham por objetivo a iluminação por meio de práticas ascéticas. Segundo dizem, naquele país, ainda existe um pequeno número de brahmanistas que conseguem realizar milagres, manifestando um considerável poder espiritual. Creio que o jejum praticado pelo famoso Mahatma Gandhi, 1869-1948, talvez fosse uma decorrência de ele ter professado o brahmanismo quando jovem. Há uma história interessante sobre o motivo que levou Buda Sakyamuni a pregar os 84.000 sutras. Ao analisar a situação da Índia naquele momento, ele percebeu que, devido ao fato de o brahmanismo ser predominante, considerava-se que a iluminação só podia ser alcançada por meio da ascese, e que este era o verdadeiro caminho da fé. As pinturas e as estátuas Rakan, que encontram hoje em diversos lugares do Japão, retratam as práticas ascéticas dos brahmanistas. Por meio dessas obras, podemos imaginar como elas eram. Não suportando ver semelhante situação, Buda Sakyamuni, com sua grande misericórdia, revelou uma forma para as pessoas obterem a iluminação sem precisar recorrer a tais práticas, os sutras budistas. Segundo ele, a simples recitação dos sutras seria o bastante. Obviamente, o povo se alegrou com isso e passou a admirá-lo e a reverenciá-lo como o mais respeitável de todos os homens santos. Foi assim que o budismo dominou a Índia. Podemos dizer que essa foi a realização mais relevante de Buda Sakyamuni entre suas atividades de salvação. Religiões Shōjo são anacrônicas. Diante do exposto, compreende-se o quanto a fé Shōjo se baseia em práticas ascéticas, contraria a vontade e a grande misericórdia de Buda Sakyamuni. Se esse tipo de fé tende ao brahmanismo, que foi objeto da salvação realizada por ele, creio que, do paraíso búdico, ele está lamentando essa situação. Assim, é importante saber o quanto a fé Shōjo é equivocada e anacrônica. Por outro lado, no que se refere à difusão religiosa, observamos que aquilo que antigamente se levava 10 anos para conseguir, hoje pode ser feito em apenas um dia, graças ao avanço tecnológico da imprensa e dos meios de transporte. O correto, por conseguinte, é adequar-nos à época em que vivemos, utilizando-nos de todos os recursos que a civilização moderna nos oferece. Se apenas a religião continuar persistindo nos métodos antigos,
obviamente não conseguirá atingir seus verdadeiros objetivos. Isso se evidencia pelo fato de que as religiões tradicionais estão cada vez mais anacrônicas. Quando as pessoas de visão Shōjo veem nossas atividades religiosas, limitam-se a ficar surpresas e sequer tentam compreender aquilo que verdadeiramente objetivamos. Se elas se restringissem a isso, não haveria problema. Porém, aquelas que espalham boatos contra nós, dizemos que levamos uma vida de luxo, moramos em palacetes. Posto que desenvolvemos nossas atividades exclusivamente com as doações de fiéis, é desnecessário depender de outros recursos. Além disso, se concordássemos com as críticas de pessoas de fé Shōjo, teríamos que deixar estragar ou até jogar fora os alimentos especialmente ofertados pelos fiéis. E também não tem cabimento desenvolver ou vender no mercado paralelo os objetos que recebemos. Da mesma forma, não poderíamos deixar de utilizar grandes imóveis que nos são oferecidos com tanto amor pelos fiéis. Muito pelo contrário, é por intermédio dessas doações que podemos desenvolver o grande trabalho de salvação da humanidade, e quando pensamos nisso, compreendemos quão equivocada é a visão das pessoas de fé Shōjo. Nossa religião cria uma vida de alegria. Uma vez que o ideal de nossa religião é construir um mundo sem doença, pobreza e conflito, as pessoas que nela ingressam passam a viver com saúde e prosperidade, plenas de harmonia e alegria. Todavia, do ponto de vista daqueles que padecem numa sociedade infernal como a de hoje, isso é algo inimaginável. Eles refutam a possibilidade da concretização desse ideal e pensam que tudo não passa de artimanhas para atrair o povo. Pode ser também que para essas pessoas os modelos do paraíso terrestre que estamos construindo sejam meras construções suntuosas totalmente desnecessárias. Nosso objetivo, no entanto, é promover o cultivo de nobres sentimentos, possibilitando, de vez em quando, que as pessoas se distanciem dessa sociedade infernal e se deleitem em lugares paradisíacos, envoltas por uma atmosfera celestial de verdade, bem e belo, imersas em um estado de suprema alegria. Assim fica claro que a construção desses modelos é uma necessidade para o homem contemporâneo. Atualmente, o ambiente social produz pessoas desprezíveis e degrada os jovens, não havendo, portanto, um lugar sequer que não seja a origem do mal social. Por esse motivo, podemos afirmar que o nosso paraíso terrestre é o único oásis no mundo atual. Se as pessoas compreendessem realmente o quanto nosso projeto é nobre e arrojado, ao invés de nos censurarem, deveriam manifestar seu inteiro apoio. Existe ainda uma importante questão. Nem é preciso dizer o quanto os japoneses, devido às guerras e invasões que perpetraram tempos atrás, foram recriminados pelo mundo e perderam sua confiança. Portanto, recuperar essa confiança o mais breve possível é uma questão seríssima que nos é imposta. Nesse sentido, o modelo do paraíso terrestre é um local de extrema importância para mostrar tanto as belezas naturais do Japão, como também o talento artístico característico dos japoneses. Desde já, minha expectativa é que esse modelo, ao ser concluído, se torne alvo de admiração mundial, pois além de contribuir para a satisfação dos visitantes estrangeiros, fará reconhecer o elevado nível da cultura japonesa. De acordo com o que foi dito acima, fica explicado o que é fé Shōjo e fé Daijō, em 11 de março de 1950.